Entre tantas mães que nós vimos nessa manhã apresentada aqui, entre tantos estilos de mãe, e é interessante que os meninos foram muito bem, né? Fantástico, porque é exatamente isso, né, Milena? É exatamente isso, né? A minha é isso aí. A Michelle, o Breno falou que é a mesma coisa em casa, Breno. Não muda quase nada. Aqui foi melhorado um pouquinho, né? Aqui foi melhor um pouquinho, o Breno falou. Milena, é assim mesmo, Getúlio? É assim? Exatamente. Então certamente você se identifica com uma dessas mães. Mas eu também quero trazer uma mãe, para que você possa refletir um pouco e quem sabe identificar a sua história, a sua vida com ela. Você que é mãe que está aqui nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 37 e 38. Lucas capítulo 1, versículo 37 e 38, eu quero ler esse texto com você. Nós sabemos, irmãos, que a mãe ela tem um papel muito importante. Lucas capítulo 1, versículo 37 e 38. A mãe tem um papel muito importante na família. E ontem eu estava conversando com o Giovanni. Cadê o Giovanni? Giovanni é inteligente, tá, Getúlio? Giovanni olhou para mim, muito sério, e falou assim: pastor, a mãe é importante. Eu falei: é verdade, Giovanni. Ele falou: sabia que sem elas nós não estávamos aqui? Eu falei: Giovanni, que bom. Giovanni é o cara 10. Claro, estou brincando, mas essa é uma grande verdade, né? Você é um instrumento de Deus. Você é alguém que Deus partilhou algo muito especial. Eu costumo dizer que Deus deu às mães algo que Ele vivenciou na criação, porque a humanidade é um projeto de Deus. Antes de Deus nos criar, a Bíblia diz que Ele já havia sonhado com a humanidade. E eu fico pensando, quando Deus forma o homem do pó da terra, e no processo de formação desse homem, Ele se alegrava com aquilo que era a obra-prima da sua criação, aquilo que era onde estava concentrado todo o seu amor. Ainda que o universo seja perfeito, ainda que o universo seja maravilhoso, ainda que haja as coisas mais lindas, você tem que entender, irmão e irmã, que está aqui nessa noite, que todas essas coisas foram criadas por Deus, por causa da humanidade. Você sabia disso? Tudo que existe no nosso cosmos, no nosso planeta, foi criado por causa da humanidade. Porque o homem foi criado por Deus como projeto principal da criação. Deus fez o homem à imagem e sua semelhança. E aí, naquele processo de criação, Ele cria o homem, depois da costela Ele cria a mulher, e Ele percebe como aquilo era belo, e agora Ele dá à mulher esse privilégio de ver, passo a passo, um ser sendo gerado dentro de cada um de vocês. Lorena já foi lá ouvir o coraçãozinho bater, né, Lorena? Lorena já foi lá ver o tamanho da cabecinha, que está grande, né, Lorena? Nesses dias, cabeça grande é ótimo, né? Está com a cabeça grande, amém, glória a Deus. E diz a Lorena que a cabecinha está bem grande. Isso é um bom sinal, né? Lorena está desfrutando, a avó está ali que é só sorriso, experimentando desse processo maravilhoso da criação. O Salmo 139 diz que de forma assombrosamente maravilhosa o Senhor nos criou. Mas eu quero ler esse texto com você, você que é mãe, e eu quero deixar alguns detalhes dessa mãe para a tua vida. E o texto diz que é assim, 1,37, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor,
cumpra em mim a tua palavra. Entre tantas mães que a Bíblia traz, mães guerreiras, vitoriosas, mulheres de oração, que buscaram o Senhor, como Ana, como Joquebede, como grandes mulheres que se destacam na história bíblica, como Sara. Eu quero hoje pensar com você rapidamente sobre Maria. Esse contexto, esse texto que eu li para vocês, é um texto quando o anjo do Senhor parece... Pode deixar aí que ele tem água aqui, coloca aqui para mim, obrigado. Esse é um texto quando o anjo do Senhor aparece a Maria e diz a ela que ela viria ser mãe de um Messias. Esse texto, o anjo aparece a Maria para dizer que ela seria mãe, mas a mãe de alguém que iria mudar a história da humanidade. Parece que isso é muito precioso, parece que isso é muito gracioso, né? E o texto diz que quando o anjo aparece a Maria, ele diz: Maria, Deus encontrou graça em você, Deus se agradou de você, Deus se alegrou com você, escolheu você para dar à luz a um menino. E tudo isso é muito gracioso, mas às vezes nós não paramos para pensar no desafio daquele cenário, para que Maria fizesse essa afirmação: Senhor, eis aqui a tua serva. Maria se coloca no lugar de serva. E uma mãe, querido, não dá para falar de mãe sem falar de serva. Mãe é alguém que parece que traz uma placa assim, parece que quando o filho nasce, primeira coisa que ele lê na mãe é serva, porque ele acha que ela serve para tudo. A Josi está ali assim, ó, a cabeça dela está assim, ó. Ela olha para os meninos e fala assim: parece que na minha testa está escrito comida, parece que na minha testa está escrito água, parece que me está escrito roupa, parece que é escrito tudo assim na mãe, né? Não é assim, Cíntia? Então não dá para falar de mãe sem falar de serva. E Maria se coloca como serva. Ela diz assim, falou assim: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra em mim esse projeto, cumpra em mim essa maravilha. Irmãos, Maria, eu vejo de Maria aqui uma qualidade que as mães hoje precisam ter muito diante dos desafios de ser mãe. Primeira coisa que eu vejo que é uma coragem, para olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu estou disposto a passar por isso tudo como mulher. Preciso muita coragem. Sabe por quê? O cenário não era favorável àquela fala de Maria. Ser mãe no dia de hoje não é fácil, Lorena. Ser mãe não é fácil. Minha mãe está ali, a minha mãe, e ela criou 6. E ela olha hoje e diz assim: eu confesso que eu não sei como eu criei, porque eu não dou conta nem de um neto mais. É verdade, ela diz assim: eu não acompanho. Como é que é, Celinha? Mas dá conta, é verdade. Dá conta da avó de 103 que está lá em casa, né? Mas ela fala isso, e é grande verdade, porque hoje o tempo é muito difícil, né, para se cuidar. E eu me lembro que nós não tínhamos a televisão, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos um monte de coisa. Isso facilitava as coisas, né? Então, os dias são muito difíceis. E os dias de Maria era muito pior. Por quê? Quando Maria diz assim: eu me coloco à disposição, faça o que o Senhor quiser com a tua serva. Ela estava dizendo assim: Senhor, eu estou pronta para tudo. Se é do Senhor, se é do Senhor, eu estou pronta para tudo. Se o Senhor me escolheu, eu estou pronta. E Maria sabia que dizer isso, ela está pronta para correr risco de morte, porque Maria era virgem, e ela não sabia ainda se José iria aceitar ela como esposa. E se José recusasse ela como esposa, ela pela lei poderia ser apedrejada e acusada de adultério. Eu encontro nessa fala de Maria uma fala de fé. Maria era uma mulher de fé. Ainda que o texto não fale isso, eu vejo fé em Maria, porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é preciso ter fé.
E Maria se aproximou de Deus, o anjo se aproximou de Maria, porque havia fé em seu coração, porque se não houvesse fé, o anjo não se aproximaria dela, porque Hebreus 11 diz, que aquele que se aproxima de Deus, é preciso ter fé, crer que Ele existe. Maria cria no quê? Cria no versículo anterior, que para Deus nada é impossível, ainda que haja desemprego, ainda que haja luta, ainda que haja drogadição, ainda que haja muitos problemas na criação do filho, para Deus nada é impossível. E é preciso crer, é preciso se colocar como serva que tem fé, é preciso se colocar como serva que crê verdadeiramente no impossível, quando Deus se apresenta a nós e a vocês. Deus estava se apresentando a Maria, e aqui eu vejo em Maria uma sensibilidade à voz de Deus, uma mulher sensível à voz de Deus, uma mulher que em meio à cultura daquela época, uma mulher que em meio à pressão, porque era uma jovem ainda, a jovem Maria, queria se casar com o ancião José. Se você ler a história, você vai descobrir que José era bem mais velho do que Maria, o homem José. Agora ela precisava dizer para José que ela estava grávida, agora ela precisava dizer para José que ela ia dar à luz. Irmãos, isso é acreditar no sobrenatural. Mães que estão aqui, vocês precisam acreditar no sobrenatural de Deus, nas coisas que vocês não podem fazer, Deus fará por vocês. Aquilo que vocês não podem colocar as mãos de vocês, vocês precisam crer que Deus vai colocar a mão dele por vocês. Maria sabia que humanamente ela não podia explicar isso para José. Maria sabia que humanamente ela não explicaria isso para a sociedade. Maria sabia que humanamente ela não tinha argumento, mas ela tem uma palavra agora de fé, e de dizer: Senhor, cumpra em mim conforme a tua vontade. Ela está dizendo assim: Senhor, que o Senhor explique aquilo que eu não explico. E Maria simplesmente se coloca na posição para que Deus pudesse usar ela. Então, querido, aquilo que você não pode solucionar, aquilo que você não vê esperança, aquilo que você não vê resposta, aquilo que você não sabe explicar, saiba que se você estiver nas mãos de Deus, Ele fará tudo isso por você, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E o que Ele precisa? Que você simplesmente confie nele, confie no sobrenatural de Deus e se coloque nas mãos dele, como Maria se colocou, como uma mulher de fé, como ela se colocou como uma verdadeira serva. Que você se coloque nas mãos de Deus para educar os seus filhos e continuar ensinando o caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Maria cumpriu um papel não só de mãe do Cristo, mas da mãe do menino Jesus, nascido de mulher, feito carne, que precisou de todos os cuidados dos pais para aprender os seus primeiros passos. Foi Maria e José juntos, como pais, que conduziram o menino Jesus ao templo. Foram Maria e José juntos, como família, que conduziram o menino Jesus aos primeiros encontros, às primeiras festas. Foi este casal firmado no Senhor que conduziram e acompanharam parte do ministério desse menino, homem, feito carne como eu e você, que era Jesus. Maria era uma mulher sábia. Na festa, primeiro milagre de Jesus, ao transformar a água em vinho, Maria usou da sua sabedoria, da sua discrição, foi discreta, não tentou tomar a cena que não lhe pertencia, mas pertencia ao seu filho.
dizendo: faça tudo o que Ele mandar. Soube ouvir da mãe, do filho: mãe, a minha hora ainda não é chegada. Mas soube ser discreto e dizer: obedeçam tudo que Ele disser, façam tudo que Ele mandar fazer, porque havia nessa mãe um espírito de sabedoria dada por Deus. A obra maior da vida de Maria é a obra proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. A obra maior da vida de Maria não era a obra dela mesma. A obra maior da vida de Maria não era a humanidade, mas era o que o Espírito Santo iria fazer na sua vida. Quando Maria olha para o anjo e diz assim: como é possível tudo isso? Eu sou virgem. O anjo olha para Maria e diz assim: o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus concederá a você. O Espírito Santo de Deus dará condições para que isso aconteça na sua vida. Mãe que está aqui nessa manhã, a maior obra que pode acontecer na tua vida é a obra da presença do Espírito de Deus sobre vocês. A maior obra que possa acontecer é a obra que o Espírito Santo produz em nós. É o Espírito de Deus que faz com que simples mulheres se tornem grandes servas do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que, em meio a uma cultura desastrosa, em meio a um tempo de negatividade, em meio a um tempo de angústia, de sofrimento, é o Espírito Santo de Deus que faz de pequenas e simples mulheres, mulheres guerreiras e fortes, prontas a vencer todas as batalhas. É o Espírito Santo de Deus que precisa entrar no coração e dar esperança, e dar fé, e dar a vocês o poder sobrenatural de Deus. Eu sei que tem muitas mães que aqui estão, que ao olhar para trás da história, pôde contemplar a ação do Espírito Santo de Deus nas suas próprias vidas e na vida dos seus filhos. Eu vou repetir: há muitas mães que aqui estão, que ao olhar para trás puderam contemplar a obra do Espírito de Deus na sua vida e na vida de seus filhos. Maria contemplou a obra do Espírito de Deus na sua vida, e ela contemplou toda a obra do seu filho e o Espírito Santo. Mas você que está aqui nessa manhã, mãe, talvez o que você precise, ou você está precisando, é que o Espírito Santo venha em direção à tua vida, venha em direção aos teus filhos, venha em direção à tua casa e faça nova todas as coisas. Talvez você precise, nessa manhã, ter a coragem de Maria, ter a sensibilidade de ouvir o que Deus quer falar com você. Assim como Maria ouviu a voz do anjo, você pode hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e com muita sinceridade dizer: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpre em mim a tua vontade. Maria, como serva, foi vitoriosa, mas também foi mulher que teve medo, foi mulher que chorou aos pés da cruz, foi mulher que se calou em alguns momentos que era necessário calar. Maria foi vitoriosa, mas para isso ela precisou entender o grande projeto de Deus em direção à humanidade caída, que era de ver o seu filho crucificado na cruz do Calvário. Jesus Cristo, o menino Jesus que nasceu dessa mulher, cumpriu a obra de salvação para a sua vida que está aqui nessa manhã. E o que Maria fez foi simplesmente ser uma serva nas mãos de Deus. Feche teus olhos nessa manhã.
e coloque o seu coração diante de Deus. Você que é mãe, e talvez você esteja precisando hoje que Deus entre com o poder sobrenatural dele na sua casa, na sua família, em alguma área. Talvez haja alguém enfermo, haja alguém sofrendo com uma necessidade, haja alguém precisando de uma libertação. Coloque isso diante de Deus. Ou talvez você está aqui até hoje cansada, até hoje você está angustiada com tantas lutas, e hoje você precisa da presença do Espírito de Deus na tua vida, trazendo renovo, trazendo força para você. Diga isso ao Senhor: Senhor, eu preciso da tua presença. Talvez você precisa de coragem para continuar lutando pelas coisas que têm se levantado diante de você. Peça isso ao Senhor, peça a Ele que venha em direção à sua vida e te encoraje pelo poder do Espírito Santo de Deus. Peça ao Senhor, convide o Espírito de Deus para vir fazer morada na sua vida nessa manhã. Fala: Senhor, eis aqui a minha vida, e eu quero ser uma serva do Senhor. Venha habitar na minha vida. Nós vamos orar mais uma vez, e eu quero pedir você que é mãe a ficar de pé mais uma vez. Eu quero orar com você. Eu quero desafiar as mães que fiquem de pé, e nós vamos orar juntos. E eu quero fazer aqui algo diferente. Eu quero juntar o máximo de famílias possível aqui. Você pode se juntar alguém da sua família, não precisa ser só sua mãe não, tia, primo, irmão. Nós vamos tentar juntar o máximo, vamos fazer um movimento. Se alguém aqui não tem família, você vai se colocar junto com uma família. Com uma família, alguém vai acolher você. Vamos fazer um movimento. Procure a tua família agora. Procure a tua família. Todo mundo que está aqui, se você não tem uma família, alguém vai abraçar você e você vai ficar perto de uma família agora. Vamos lá, movimentar aí. Isso, junte a sua família. Junte a sua família. Tem gente que é sozinho. Quem tem família aí? Quem tem família, olha para mim. Olha para trás, vê alguém que não tem família e abraça essa pessoa. Vá lá buscar ela e traga para junto da sua família. Vem cá, meus filhos. Vem cá, Juan. Vem cá, Felipe. Isso, vem cá comigo. Cadê a mamãe? Fica aí, vem cá. Isso. Tem alguém sem família aí? Tem alguém sem família? Tem não? Alguém já abraçou meu irmãozão lá? Magno, você achou uma família aí, Magno? Acha aí uma família, senão vou mandar alguém te adotar. Isso, Lorena, cuida do Magno aí. Querida, a família é um projeto de Deus. E ao longo da história, desde a criação, Andressa, tem família aí, né, Andressa? Família é um projeto de Deus. Cadê o Felipe? Desde a criação, o inimigo tem tentado desvirtuar isso, tem tentado destruir isso. O inimigo não trabalha para destruir a igreja, ele trabalha para destruir a família, porque uma família destruída é uma igreja destruída. Vem cá, mãe, vem cá, Naldo. Uma família destruída é uma igreja destruída. Uma família com problema é uma igreja com problema. Uma família sofrida é uma igreja sofrida. Uma sociedade em que as famílias sofrem é uma sociedade em sofrimento. Por isso nós precisamos voltar os nossos olhos para a família todos os dias. Então não pense que é pecado você ficar com a tua família hoje não. Vai para lá e cuide da sua família. Passe um tempo, invista na tua família. Porque esse é o maior projeto de Deus para a humanidade. Santo Deus, aqui nós estamos como família do Senhor. Como famílias, ó Deus, sanguíneas, mas também como família em Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado por este privilégio tão grande, Pai, que temos, Pai. De ter uma família, de ter alguém para nos abraçar, para nos acolher, ó Pai. Obrigado, Deus, por essa obra magnífica da criação. E ó Deus, nós sabemos que a mãe, ela é fundamental nas nossas famílias. Ó Deus, o Senhor sabe o papel que essas mulheres ocupam, Deus, dentro de cada lar, dentro de cada casa. E nessa manhã nós queremos profetizar uma palavra de
bênção, Deus, sobre os lares. Ó Deus, que todo espírito de tristeza, de angústia, que todo sofrimento caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, que haja, ó Deus, entre as famílias, ó Deus, o fortalecimento dos relacionamentos, ó Deus, outrora perdido pelas circunstâncias dessa vida, ó Deus. Mas que, ó Deus, acima de tudo, nós podemos aprender, como o Senhor já nos ensinou, a amar, a perdoar, a abraçar, a cuidar uns dos outros, ó Deus, para que possamos dia após dia nos auxiliar, porque o projeto da família é que possamos cuidar um dos outros, possamos abraçar uns aos outros, estender as mãos, e assim a igreja, ó Deus, faz parte desse projeto. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós, por tudo que o Senhor vai continuar fazendo. Dê um dia abençoado os teus filhos que aqui estão. Guarda, proteja. Deus, nesse momento eu oro ao Senhor, nesse momento de clamor ao Senhor pela família, eu intercedo pela filha do pastor Joventino. Ó Deus, toma o teu servo nas tuas mãos, vai naquele leito daquele hospital, ó Deus, e cuide do teu servo de maneira especial. Ó Deus, que o Senhor possa tocar naqueles ossos, ó Deus, e trazer uma restauração em nome de Jesus. Eu oro pela vida da irmã Nilza, ó Deus, que se faz presente nesta manhã no meio de nós. Que a tua igreja abrace a tua serva, que a tua igreja cuide dessa tua serva, que a tua igreja tenha um olhar, ó Deus, de cuidado, um olhar de amor, ó Pai, para com essa tua serva que ao longo da sua história se dedicou a Deus para cumprir a missão do Senhor. Nos abençoe, Pai, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus Cristo nós te louvamos, amém e amém.